Você já percebeu como que o caráter ou a falta de caráter trabalha dentro da sociedade? O quanto que a gente tem de benefício e malefício por causa disso? Vamos estudar juntos. Caráter. O que é o caráter? O que você acha que é caráter? Como você define caráter? Pode falar. Como você define caráter? Se alguém falar assim, olha, a pessoa não tem caráter, a pessoa tem caráter. O que você diz que é? Hã? Responsabilidade. Ok, o que mais? Exemplo de vida. Exemplo de vida, o que mais? Confiança. Hã? De valores que a sociedade pega como padrão para ser uma pessoa. Uma série de valores. O caráter pode ser negativo também, né? Quer dizer, expressão mau caráter, por exemplo. Sim, aí a falta dele, né? Tá. Vamos dar uma olhada numa das definições que tem, né? Caráter é um conjunto de traços, qualidades e valores morais que definem e distinguem um indivíduo. Ele envolve aspectos como integridade, honestidade, responsabilidade, respeito, empatia, coragem e outras virtudes que orientam o comportamento e as atitudes de uma pessoa. O caráter é frequentemente visto como a essência do ser humano, refletindo suas escolhas, ações e reações em diversas situações da vida. É isso mesmo, a gente sabe o que é caráter. A gente às vezes não consegue definir com uma linguagem mais técnica, mas a gente sabe o que é caráter. Principalmente quando não tem caráter, a gente sabe mais ainda, né? Fica mais fácil ainda a gente saber, né? A pessoa não tem caráter, ou algumas pessoas dizem, né, tem um caráter defeituoso, né? E na verdade é falta de caráter mesmo. Então, quando a gente fala em caráter, nós estamos falando em valores, nós estamos falando em ética, nós estamos falando em moral, nós estamos falando naquilo que nos dá o sentido de ser e de conviver na sociedade. A grande questão é que muita gente não está nem aí para ninguém. E a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem que se preocupar com as pessoas, família, amigos, parentes, etc. Porque se você tirar o ser humano da jogada, o que é que sobra? Pensa nisso, né? Tem uma... Eu não sei qual das TVs, se alguém souber, pode me falar. Alguma dessas empresas, né, que faz documentários, tinha um documentário que dizia... se não tivesse o ser humano na Terra em uma semana, em um mês, vocês já viram isso, não? Em 6 meses, 1 ano, se o ser humano desaparecesse da Terra, o que aconteceria com a Terra? E aí você vê o mato, os animais, etc. O que aconteceria? Né? Você perde tudo que você tem. Discovery Channel, eu acho que é isso mesmo, obrigado. Vamos dar uma olhadinha em 2 pessoas, 2 personagens da Bíblia, Davi e Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, tudo bem? Você que conhece a Bíblia, quem liderava o povo antes de Saul? Mas quem foi o último juiz? Samuel, certo? Então Samuel, ele até fica muito triste, porque o povo chega para ele e diz assim, nós não queremos mais. Na verdade, eles não queriam que os filhos de Samuel liderassem o povo e diz, nós queremos um rei. E Deus disse, bom, quando Samuel chegou para Deus e disse, Senhor, olha, eles estão me rejeitando, eles disseram, o Senhor disse, eles não estão te rejeitando, Samuel, eles rejeitaram a mim, para que eu não seja o líder sobre eles. Dá um rei para eles. E Deus orientou de que família seria, etc., e é Saul. Saul tinha todo jeitão de guerreiro. Ele era um homem alto, a Bíblia fala que do ombro para cima ele era maior do que o povo inteiro. Então você imagina um homem grande, forte, bonitão, né? Que você fala assim, olha o nosso rei, né? Que bonito, tem cara de rei, né? Só que Saul tinha um caráter duvidoso. Ele tinha uma série, a história é muito longa, é óbvio. Eu vou pegar um texto da Bíblia para a gente olhar isso. Mas antes, olha o que diz em Atos. Depois disso, ele lhe deu juízes até o tempo do profeta Samuel, então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos, depois de rejeitar Saul. Isso é importante. Deus rejeitou Saul. Saul não foi obediente,
Saul resolveu fazer as coisas do jeito dele, e a Bíblia diz que Deus o rejeitou. E quando Deus o rejeitou, o próprio Deus escolheu Davi, que não era grandão, que não tinha cara de rei, que cuidava de ovelha, era um pastor de ovelhas, tá certo? Levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Isso não quer dizer que Davi foi perfeito, assim como não existiu ninguém, não existe ninguém perfeito a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Davi, ele mesmo quando ele errava, ele se arrependia, ele pedia misericórdia, ele clamava a Deus, ele queria fazer a coisa certa, né? Uma pessoa de caráter não é uma pessoa que não erra, mas é uma pessoa que reconhece seus erros, né? E que assume as consequências, e que muitas vezes, quando recebe um castigo, aceita o castigo, que é uma coisa difícil de acontecer, né? Então, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, eu peguei um texto em 1 Samuel, capítulo 18, um texto muito interessante, só para você ver a dinâmica que acontecia. Você se lembra de Davi? Como é que Davi apareceu na jogada? Se ele era um pastor de ovelhas, como é que ele apareceu? Lembram disso? Hã? Na batalha com os filisteus, tinha Golias, lembram? E aí, quando Davi... Mas o que Davi foi fazer lá? Foi levar comida para os irmãos. Os irmãos eram soldados. Ele estava cuidando das ovelhas, os irmãos dele eram soldados. E o pai chamou e falou: filho, leva esse lanchinho aí, né? Passa ali no McDonald's, pega lá uma batata frita, uns negócios, e leva lá para os seus irmãos. E ele foi. Quando ele chegou lá, não tinha guerra. Ele ficou olhando e falou assim: o que está acontecendo? Os filisteus lá do outro lado, os israelitas aqui desse lado, e eu acho que um olhando para a cara do outro, né? Ele falou: o que aconteceu? Pausa, recesso, férias, o que está acontecendo aqui? Ainda não, o que aconteceu foi o seguinte: os filisteus, eles fizeram uma oferta interessante. A oferta é a seguinte: nós temos um guerreiro chamado Golias. A gente pega o nosso guerreiro, e vocês pegam um guerreiro de vocês, faz um MMA na frente, ali no meio, certo? Sem regras, vai até a morte. Ou seja, vocês lutam os dois guerreiros. O guerreiro que vencer, né, da onde ele for, o exército ganhou a guerra, pronto. Legal, aí aparece o Golias. A hora que apareceu o Golias, mas não teve um. Que o homem era grande. 2 metros? Não, ele era muito mais que 2 metros. Ele era grande, ele era forte, os instrumentos que ele utilizava eram muito grandes. Você lembra, gente? Naquela época era espada e lança, né? Escudo, né? Então você imagina, como é que eu vou enfrentar um cara como esse? E ninguém quis. Quando Davi chegou para dar o lanchinho para os irmãos, ele começou a perguntar: o que está acontecendo? Está acontecendo? Mas o que é isso? Não, é que tem assim, assim, assim. Inclusive, o rei Saul disse que quem vencer Golias casa com a filha dele, a família dele não paga mais imposto. Pensou? Que benção? Não paga mais imposto. E ele vai ser, obviamente, um herói. E aí? Aí Davi ouvia aí ele corria aqui e dizia: o que o rei prometeu mesmo? Repetiam para ele. Aí ele ia lá: o que o rei prometeu mesmo? Até o momento em que ele chega e manda um recado para o rei. O rei estava lá, Saul, todo paramentado, fortão, altão. Eu vou. A hora que o rei olhou para ele, falou: bom, então você precisa de uma armadura. Pegou a armadura dele e foi pôr em Davi. Coitado, ele pisava na calça, quer dizer, ele era pequeno, ele não era tão baixinho assim, mas ele era menor que Saul, não cabia. Ele falou: não dá para usar isso aqui. Mas como é que você vai? Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que a gente tem que aprender, né? Essa história me motiva a pensar nisso. Exatamente. Aí o que acontece? Eu estou contando essa história só para você entender esse texto aqui. O que acontece? Davi pega 5 pedrinhas, põe lá no... Como é que o pessoal fala hoje? Borná. Pegou a funda. Vocês sabem o que é funda, né? Pegou aquela funda, aquela tira de couro, colocou a pedrinha ali. Golias, quando viu, ficou ofendido. Falou: vocês estão pensando que eu sou o quê? Passarinho? Eu ficava bem, né? Com estilingue. E Davi diz uma frase fantástica. Ele diz: tu vens a mim com espada e lança. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Pegou aquela pedrinha, rodou, pregou na cabeça do Golias, Golias caiu. Ele pegou a espada do Golias
cortou a cabeça do Golias, pegou a cabeça do Golias e entregou para o rei. Tudo bem até aqui? Quando acontece isso, o Saul fala, gente, esse rapaz é incrível. Esse cara é bom demais. E trouxe ele para junto do rei, né? E disse, você vai ficar comigo, eu preciso de você. Só que acontece um fato interessante. Quando eles chegam na cidade, o Saul ouve uma cantoria de umas mulheres, e o canto era esse. Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Acabou a festa. Saul ficou com uma inveja lascada, uma raiva imensa, e aí ele queria de todo jeito, ele não tinha prometido uma filha dele para casar com o herói lá? Então vamos ler. Saul disse a Davi, aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me como bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Que sogro, hein? Hã? Já pensou? Tem um sogro desse? Caráter horroroso, né? E aí o que acontece? Vamos ver o que o Davi respondeu. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? E o que é a minha família, o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Que atitude é essa, gente? Como que você chama isso? Humildade. Uma das características do caráter é a humildade. É reconhecer onde você está, quem você é, de onde você vem, né? E ele diz, por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Ou seja, ele não casou com a filha do Saul. Ok. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou, eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem a segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Pensou? Genro do rei, né, gente? Brincadeira, hein? Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Eu sou homem pobre sem recursos. Por quê? Porque tinha que dar dote, certo, gente? Ele era pobre. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus. Todo mundo sabe o que é prepúcio aqui, né? Para vingar-se de seus inimigos. E o plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Olha que coisa. Imagina, que cena horrorosa. Imagina o seu sogro falar isso para você. Ou o futuro sogro pedir isso, né? Quer dizer, 100 prepúcios. Ok, quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-se ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. É interessante, né? É claro que, gente, é uma história completamente longe da nossa realidade. Mas eu quero que você pense o seguinte. O caráter de Saul era defeituoso. Por um lado, ele falava no nome do Senhor. Lute as batalhas do Senhor. Por outro lado, ele queria que o moço fosse morto. Por um lado, ele queria servir como rei. Por outro lado, ele desobedecia a Deus, fazia tudo errado. Tem muita história de Saul e muita coisa ruim. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Tem um momento, inclusive, na história de Saul e Davi, que Saul está procurando Davi para matá-lo. E Saul entra numa caverna, numa forma poética de falar, para aliviar o ventre. E ele entrou na caverna, só que quem estava dentro da caverna? Davi, só que Davi estava escondido. E quando Saul estava lá, ele foi pertinho, cortou um pedaço da roupa de Saul, segurou aquilo. Quando Saul saiu, etc., Davi apareceu. E Saul dá um grito, não sei o quê. E Davi disse, olha, você estava na minha mão, mas sabe por que eu não te matei? Porque você é ungido do Senhor. Um homem de caráter enxerga coisas que ninguém enxerga. E respeita aquilo que foi estabelecido por Deus. Por isso eu quero falar com você sobre
o caráter de Jesus, que é o mais importante. Vamos estudar um pouquinho sobre isso rapidinho? Vamos lá, gente? Primeira característica do caráter de Jesus é que ele era um homem que amava as pessoas. Ele curou os leprosos, comeu com pecadores e prostitutas, perdoou aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O caráter de Jesus fazia com que ele amasse, inclusive, as pessoas que o estavam matando, né? Aliás, ele ensinou isso no Sermão da Montanha. Ele disse que a gente deve amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Do ponto de vista do caráter cristão, isso é uma coisa muito importante. Porque se a gente não ama, gente, quem que vive sem amor? Fala para mim. Ninguém vive sem amor. E nós estamos partindo para uma época cada vez mais difícil. Jesus disse que quanto mais a volta dele se aproximasse, menos amor haveria no mundo. Ele diz: o amor de muitos se esfriará. Vocês têm sentido isso ou não? Parece que as pessoas não estão nem ligando mais para ninguém. Essa tragédia no Rio Grande do Sul, teve gente que ganhou dinheiro em cima. Teve gente que fez contas falsas para as pessoas depositavam dinheiro. Tem gente que ainda é crédulo para isso, né? Acredita nas coisas, né? A falta de amor está aumentando cada vez mais. E uma pessoa, né, que ama, amar, edifica a sociedade. O amor edifica a família, edifica a sociedade. Vocês concordam ou não? Amor. Eu queria que você, se o seu coração ainda jorra amor, ou já parou de destilar amor. Você só está preocupado com você, se você ainda sente compaixão pelas pessoas, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Segundo, humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Naquela época, gente, os pés eram vistos como imundos. Por isso que os judeus, quando eles comiam, eles se reclinavam à mesa. Eles não sentavam como a gente senta assim, na cadeira. Eles reclinavam à mesa, para que o pé ficasse longe da comida. E é aí, né, muitas vezes, que vinha alguém por detrás, um escravo, alguma coisa, para lavar os pés. Ou quando a pessoa chegava da rua. Você tem que lembrar que não tinha, né, asfalto, essas coisas. E era chinelão, né? Chegava, pé sujo e tudo. E os escravos iam lá, lavavam os pés, jogavam água, davam uma limpada e tal. Quando Jesus se reúne com seus discípulos e pega uma toalha e pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, eles ficam muito tocados. Pedro fica envergonhado e diz: não, o senhor não vai lavar meus pés. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma certa reserva com os meus pés. As mulheres não têm reserva nenhuma, porque elas fazem o pé, né? Alguém mexe no pé da mulher o tempo todo, né? No meu pé, para fazer um negócio dele, não dá certo, não. Eu tenho vergonha e, né, não quero assustar as pessoas também. Quando Pedro fala isso para Jesus, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não vai fazer parte do nosso grupo aqui. Aí ele diz: então lava tudo, senhor, lava a cabeça, dá um banho, né? E na verdade, isso mostra a humildade de Jesus. E eu acho fantástico o que Deus fez na história. Nunca te chamou a atenção o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura? Você sabe o que é manjedoura, né? Lugar onde punham os animais. Não é necessariamente uma fazenda. Às vezes a família tinha alguns animais ali. Às vezes tinha uma vaquinha de leite, né? Tinha uma cabrinha, alguma coisa assim. E é ali que Jesus nasceu. Pensa nisso. Jesus, quando ele morreu, a Bíblia diz que os soldados foram jogar sorte. Eles tinham esse costume. Isso é muito costume de guerra, que é chamado os despojos. Quem vence fica com os bens do outro. E eles pegaram e falaram: vamos dividir as roupas de Jesus aqui, vamos fazer um sorteio. Só tinha uma. Jesus nasceu humilde, viveu humilde, morreu humilde. Gerou ministros, gerou líderes humildes. Isso é caráter. Por isso me estranha muito quando... Isso eu já ouvi muitas vezes, tá? Vou contar para vocês. Não é invenção, não. Eu já ouvi muitas vezes. Pessoas que dizem assim: ai, pastor, sabe... Tudo que eu queria era não depender financeiramente, não ter que trabalhar fora para servir ao Senhor. O que você quer dizer com isso? Você quer ser rico? E você acha que se você for rico, você vai servir a Deus? Vai servir a mamon, vai servir a dinheiro, você vai servir a sua riqueza. Se você não consegue servir a Deus com o pouco que você tem, com muito e muito menos. Né? Não é verdade, gente? Pensa comigo. Humildade é uma condição do coração. Humildade é um coração que está colocado no lugar certo, no propósito correto, na causa certa. Qual que é a nossa causa de vida, né?
Qual que é meu propósito de vida? A maioria das pessoas não sabe qual é o seu propósito. Vivem a vida inteira sem saber qual é o seu propósito. E como que vive? Vive porque aprendeu a trabalhar e aprendeu a gastar. E aí tem que trabalhar para poder pagar as contas. E vive assim, a vida inteira. Ganha aqui, gasta ali. Ganha aqui, gasta ali. Não é assim? Né? Aí quando você é solteiro, tudo bem. Aí você resolve casar. Aí duplica, triplica às vezes, não é? A despesa. E você tem que trabalhar mais e tal. Aí você estuda. Aí alguém chega para você e vai, você tem que fazer uma pós-graduação. Aí você faz a pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, achando que isso já te faz melhor que os seres humanos normais da vida. Pensa como a sociedade é montada. A sociedade não é humilde. O mundo não é humilde. As pessoas não são humildes. Mas Jesus era humilde e ele ensinou humildade para a gente. Compaixão. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão faminta. Por que ele alimentou? O texto bíblico diz, porque ele sentiu compaixão deles. Eles estavam com fome. O que quer dizer compaixão? Você dividir a palavra compaixão em duas, você tem compaixão. O que a palavra paixão significa? Tem gente que pensa que paixão é só paixão, né? O calor, afetividade, sentimentalismo, né? Não, paixão é sofrimento. Você já ouviu falar da paixão de Cristo? A paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Compaixão é quando você sente a dor do outro, né? Quando você sente a dor do outro. É a diferença de simpatia e empatia, né? Você conhece pessoas simpáticas? Tem gente que é bem simpático, né? Onde entra, sorri para todo mundo, conversa com todo mundo, são extrovertidos. Você fica até feliz com a pessoa cria assim um ambiente legal, né? Mas não quer dizer que a pessoa seja empática. Empatia é quando você bota o chapéu da pessoa, né? Quando você sente a dor do outro. Quando você sofre o sofrimento do outro. Jesus tinha compaixão. Outra coisa que Jesus tinha, gente, presta atenção nisso, é muito importante. Tudo que Jesus fazia, veja, só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Isso é trindade, mas é um Deus só. Jesus é Deus encarnado. E enquanto ele estava aqui na terra, ele dizia que ele não fazia nada que o Pai não desse a ordem para ele fazer. O que é isso? Obediência, que está escrito aí. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Submissão à autoridade. Uma pessoa de caráter é uma pessoa submissa à autoridade. Se você é um empresário, você já teve funcionário desses que levantam o nariz, né? E se rebelam. E parece que quanto mais a gente, os dias atuais estão muito difíceis, as pessoas, os jovens não têm mais respeito por ninguém, né? Não tem respeito por autoridade, não tem respeito por chefe, por ninguém. Jesus tinha respeito pela autoridade estabelecida. Gente, respeito pela autoridade é caráter. Respeitar as autoridades constituídas, respeitar as ordens. Quer ver uma coisa? Vamos ver se você é craque em hierarquia nessa área. Em 1 Coríntios capítulo 11 diz assim, que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, nesse texto, Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Outro dia eu vi um comediante falar assim, depois que eu me casei, uma mulher de 1,60 m tirou o que Deus me deu, livre-arbítrio. Tirou a liberdade. Outro falou assim, eu tenho o privilégio de ter me casado com uma mulher que me deixa fazer tudo o que ela quer. Faz tudo o que ela quer. Você sabia que você que é casado, você é o cabeça da sua esposa? Pastor, dá para você falar isso para ela? Não, tá na Bíblia, está na Bíblia. Ser cabeça da mulher não quer dizer que você é o mandão e ela tem que te obedecer, mas quer dizer que você é o líder. Veja bem, vou falar de novo o texto, sem brincadeira. Deus é o cabeça de Cristo. Deus e Cristo são a mesma pessoa. Então eles são da mesma natureza. Deus, certo? Mesma natureza. Mas por que Deus é a cabeça de Cristo? A diferença não é de natureza, a diferença é de função, de hierarquia. Ora, Deus é a cabeça de Cristo. Muito bem, agora vem para baixo no texto. O homem é o cabeça da mulher. Não é uma questão de diferença de natureza, mas é uma diferença de função. A única diferença que tem nesse texto é quando diz que Cristo é o cabeça do homem. Porque o homem é que tem que prestar contas ao Senhor Deus da sua esposa. Você já parou para pensar nisso? Que você vai prestar contas para Deus da esposa que você tem, do jeito que você trata, como você age, a liderança que você exerce, a falta de liderança que você exerce.
Você vai prestar conta diante de Deus. Porque se Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, essa questão chama-se cadeia de autoridade. Ah, pastor, é que você não conhece minha mulher. Não é, gente, não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão não é... As mulheres são as mulheres, elas têm características femininas. E elas têm características interessantíssimas, né? E muito diferente da gente. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em termos de responsabilidade. Vamos supor que o Luciano chega para mim aqui e diz assim: Antônio, você agora vai você vai gerenciar esse salão de eventos. Você vai gerenciar este salão de eventos. Então, a minha responsabilidade são os eventos, se tem marcado, se não tem marcado, fazer isso aqui virar, fazer dinheiro, certo? Transformar isso aqui num negócio. Tudo bem? Tudo bem, Antônio? Tudo bem, senhor Luciano. Conte comigo. Aí eu chamo alguém que faz limpeza e falo: olha, está precisando limpar o salão. Aí a pessoa vem limpar o salão. Só que ela não limpa direito. E no primeiro evento, uma senhora está entrando, escorrega e cai. Quem que é o responsável pela queda dela? A mulher que limpou ou eu que sou o gerente? Não é o que as pessoas pensam. Geralmente as pessoas põem a culpa em alguém, certo? A culpa é de alguém. A culpa é de alguém. Chama aquela mulher lá que eu vou mandar ela embora agora. Tem que mandar você embora. Por quê? Porque a responsabilidade de fazer a vistoria, de ser gerente, de cuidar, era minha. A responsabilidade na sua casa, de liderar a sua casa, de liderar a sua esposa, de liderar seus filhos, é sua. Você gosta ou não. Então, quando Deus vai cobrar, Ele vai cobrar de quem? Do gerente da casa, do líder da casa. Um homem de caráter é um homem que sabe que tem que, obviamente, ser flexível, tem que saber como tratar a esposa, saber como tratar os filhos, as pessoas são diferentes, pensam diferentemente, etc. Mas é líder. E líder é aquele que dá o norte, líder é aquele que dá segurança, líder é aquele que traz proteção. As pessoas estão ficando cada vez mais fracas, os homens estão ficando cada vez mais fracos, né? Nesses quesitos de caráter. Precisa tomar cuidado com isso. Jesus dizia: eu faço o que o Pai quer. Quando ele chegou no jardim de Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus orou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia morrer. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Isso é responsabilidade sua, meu amigo. Não dá para fugir disso. Caráter tem a ver com integridade. Jesus enfrentou todas as tentações sem pecar. A Bíblia diz isso. Os inimigos tentaram achar defeito nele, não encontraram. Aí você vai dizer: mas é que Jesus era Deus. Sim, mas ele deu exemplo para a gente, de que a gente não precisa cair nas tentações. Aliás, a oração do Pai Nosso fala o quê? Não nos deixes cair em tentações. Porque as tentações virão. E as tentações, gente, elas não são só questões sexuais, etc. Tem muita tentação para desviar você. Fazer coisa errada, roubar, falar mal dos outros, criar problema para as pessoas. Tem tanta desgraça acontecendo aí. E tanta armadilha que a gente tem. Você quer ver uma armadilha terrível? Vou contar para você. Pessoas sem caráter, que querem ser seu amigo para destruir você. Você nunca ouviu falar que os caras que traem a mulher, ou a mulher que trai o marido, muitas vezes é o melhor amigo, é a melhor amiga? São pessoas que se aproximaram para criar uma desgraça ali. Então fica esperto, né? Sabe, gente, eu acho que é por isso que tem muitos ministérios atualmente com esses nomes assim: o homem guerreiro, o homem... Tem um curso aí, é guerreiro, né? Não. Alguns que trazem essa terminologia assim meio máscula, né? Que é para dizer: cara, acorda, você é o homem da casa, proteja a sua família, proteja a sua esposa. Você sabe onde sua esposa vai, com quem ela sai, você conhece as amizades dela? Você conhece o que acontece com seus filhos? Não dá para a gente saber tudo, mas você tem uma ideia de como é que as coisas são? Você é o servo de Deus naquela casa. Pensa nisso. Perdão. Vamos terminar aqui. Se tem uma coisa incrível que a gente não pode esquecer no caráter cristão, é perdoar. E perdoar não é esquecer. Perdoar não é quando a pessoa pede perdão.
Apenas. Perdoar não é um ato de ser bonzinho. Perdoar é um ato de obediência a Deus. Perdoar é um ato de obediência a Deus. A mulher foi pega em adultério, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, levaram para Jesus e Jesus a perdoou. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus o perdoou. E ele ensinou a gente a orar: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E mais, nesse texto, um pouquinho mais para frente, diz assim: se vocês perdoarem aqueles que ofenderam vocês, o Pai perdoará vocês. Se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam vocês, tampouco o Pai Celestial vai perdoar vocês. O que você acha desse texto? É tipo de versículo que ninguém gosta de decorar. Trocando em miúdos. Se você perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoa, Deus não perdoa. Ponto. Encerrou o assunto, vira a página. Então, um homem de caráter é um homem de perdão. Sua filha fez lá uma bobagem. Aí você, muito machão, sobe na cadeira, dá uns gritos, briga com a menina, dá uns tapas e olha para ela e diz: você é isso mesmo, eu sempre achei que você fosse essa menina inútil e não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai embora dessa casa, você não é mais minha filha. Você já viu casos assim, né? Pessoas fizeram isso, né? Onde está o perdão? Onde é que está a bondade, a misericórdia? Onde é que está a graça de Deus, né? Ah, mas ela fez coisa errada. E você nunca fez. Você nunca fez coisa errada. Belezinha. Homem bonito, crente, desde criança, sério, puro, uma beleza, uma coisa linda. Cresceu a vida inteira. Nunca olhou para uma mulher tentando cobiçá-la. Se você não perdoar aqueles que te ofenderam, Deus não perdoa você. Guarde isso na sua cabeça. Nunca mais esqueça. Pastor, então o que é falta de caráter? É falta de tudo isso que nós conversamos e muito mais. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos faça homens de caráter, homens sérios, homens que seguem a Jesus Cristo, que quando a gente não souber o que fazer, a gente olhe para Jesus Cristo. Quando a gente não souber o que falar, a gente olhe para Jesus Cristo. Quando a gente não souber como orar, a gente olhe para Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens de verdade, mas não porque saem gritando por aí, mas porque são homens de caráter, homens que vale a pena imitar, que são exemplos, são modelo de vida e fé. Ajuda-nos, Senhor, guarda o nosso coração para que não pequemos contra Ti, em nome de Jesus. Amém.